Seven. Este filme soberbo, lançado em 1995, narra a caçada a um serial killer que comete seus crimes baseando-se nos pecados capitais. Está procurando por mim. E tantos anos após sua estreia, vamos deixar a preguiça de lado e jogar uma luz sobre seus detalhes interessantes, investigando cada cena, e além de referências a muitas curiosidades iradas. Então alongue sua coluna, que eu tenho o orgulho de apresentar 27 detalhes de Seven, os 7 crimes capitais. Na minha opinião, esse é um dos melhores filmes já produzidos. Que inveja. Então, se você não sabe o que há dentro da caixa... Não, o que tem na caixa? Assista o filme e depois retorne aqui, porque o vídeo possui spoilers. Se curte esse tipo de vídeo, não seja avarento e deixe seu like. Confira sua inscrição para não perder as novidades. E vamos para o vídeo, que está uma luxúria. Não fez sentido mesmo. No começo do filme, quando o novato Mills conhece o experiente detetive Somerset, caminham por uma rua onde os números começam com 7. Isso não é coincidência, pois este número, além de estar no título, também circula por toda a obra. Durante os próximos 7 dias, detetive, me fará o favor de lembrar disso. Na autópsia, aqui também. E ele falou que queria exatamente às 7 horas. E o mais importante, aos 7 minutos de filme, Mills recebe a ligação sobre o primeiro crime, desencadeando toda a trama. E faltando 7 minutos para o fim do filme, Somerset diz: David, se você o matar, ele vai vencer. Chegando à cena do crime, encontram o primeiro pecado, a gula, simbolizado pelo cara que foi obrigado a praticamente comer até morrer. Liguem pro Guinness, acho que temos um recorde aqui. O segundo é a cobiça, com o advogado de defesa que ganhava vida soltando criminosos. Contando ao capitão sobre as pistas que encontrou, Há 7 pecados capitais, capitão. menciona a inveja diretamente para Mills. Preguiça, ira, orgulho, luxúria e inveja. Detalhe interessante, pois este é o pecado de John Doe, Parece que inveja é o meu pecado. que inveja a vida comum de Mills, Porque eu invejo a sua vida normal. sendo o próprio detetive que comete esse crime, tirando a vida do serial killer. Ao recusar o caso mais uma vez, Não posso me envolver nisso. a placa atrás questiona: você sabe no que está se metendo? Você é positivo? Não parece ser aleatório, pois Mills insiste para pegar o caso, Deixa comigo. não sabendo no que está se metendo, sendo sempre positivo sobre tudo, o oposto de Somerset. Não conseguindo tirar o caso da cabeça, vai até uma biblioteca pesquisar sobre os 7 pecados. Num dos livros há uma foto de uma pessoa sem a cabeça, um prenúncio ao que ele encontraria dentro da caixa no final do filme. Quando vai jantar na casa de Mills, descobre que ele mora no número 5, uma referência à ira, o 5º pecado descrito no quadro da delegacia, que é o pecado de Mills, o levando a tirar a vida de John Doe. Este número, de certa maneira, persegue Mills por todo o filme. Eu trabalhei 5 anos em homicídio. Além da sala de interrogatório, Que ele só trazia a gente aqui por 5 minutos de cada vez. e muitos outros. O David contou que eu sou professora de 5ª série. Exceto, claro, o seu primeiro nome. É William. Olha a cara do detetive. Isso porque o William é o primeiro nome de Brad Pitt. É um nome bonito, William. E por curiosidade, a atriz Gwyneth Paltrow inicialmente recusou o papel. Foi necessário Brad Pitt, seu namorado na época, insistir para ela aceitar. Após o jantar, os detetives interrogam a viúva da cobiça, ou avareza. Esse quadro está de cabeça para baixo. Indo à cena do crime investigar, encontram digitais atrás do quadro. Já posso dizer a vocês, só de olhar o padrão da digital, que não são as digitais da vítima. Por curiosidade, o técnico de impressão digital é filho de Morgan Freeman. As vozes me obrigaram a fazer. Meu cachorro me mandou. David Berkowitz aterrorizou Nova York na década de 70, dizendo que o cachorro possuído do vizinho o mandou cometer os crimes. Ai, demônio no corpo desse cachorro! A Judy Foster me obrigou. Isso é uma referência a um caso real, em que John Hinckley Jr. tentou tirar a vida do presidente americano Ronald Reagan para impressionar a atriz Judy Foster. Descobrindo que as digitais são de um cara com histórico de problemas mentais, vão até seu apartamento, onde encontram a terceira vítima, Preguiça, que mora no 3º andar. E adivinhe só, este é o número que indica a preguiça no quadro da polícia. Da mesma forma da gula no térreo, da cobiça, que parece ser o 2º andar, e a ira no 5º. Ele está sem sua mão esquerda. Prestando atenção, em alguns momentos é possível ver o braço verdadeiro do ator. Um pequeno erro, mas que não abala o filme. Achando que o cara está morto, não verificam os sinais vitais.
Isso se conecta ao diálogo do começo do filme. Peraí, ninguém se preocupou em checar os sinais vitais? Quantas vezes aquele policialzinho encontrou cadáveres que não estavam mortos? O cara que fotografa Mills nas escadas é o próprio assassino John Doe. Passando lentamente, dá para ver se tratar do ator Kevin Spacey. Mills não só é agressivo com ele, mostrando seu potencial de ira, quanto soletra seu próprio nome. Detetive Mills, M-I-L-L-S. Cai fora! Que à frente John usaria para obter seu endereço. É perturbador ver como é fácil para um membro da imprensa comprar informações dos homens de seu distrito. Sem saber qual caminho seguir, Somerset tem a ideia de buscar registros de quem procurou livros na biblioteca com ligação aos 7 pecados. O que ele estudaria para fazer as coisas que fez? Procedimento ilegal. Um dos livros, Of Human Bondage, Servidão humana. Servidão? foi escrito por William Somerset, mesmo nome do detetive. Os registros os levam diretamente ao apartamento de John Doe. Ao filmar a perseguição, Pete escorregou e feriu seu braço. Então a tala que vimos por boa parte do filme foi uma maneira de não interromperem as gravações, incluindo no roteiro uma cena onde Mills cai da escada machucando o braço. Após a perseguição desastrosa, invadem e investigam o apartamento, encontrando alguns souvenirs, como as latas de molho de espaguete dadas ao cara da gula, os livros e um recorte do caso onde o advogado da cobiça libertou um acusado de pedofilia, a mão da preguiça usada para implantar as digitais. No próximo nicho, uma pista, um recibo de uma loja de couros e a foto de uma garota. Eles também encontram a foto de Mills, batida nas escadas. O desgraçado do fotógrafo na escadaria estava na nossa mão. John Doe liga para sua casa, dizendo que admira a forma com que encontraram ele. Admiro você. A única coisa estranha nisso tudo é que a produção vem colocando todos os pecadores no andar correspondente ao quadro de pecados, como uma espécie de detalhe extra. Mas John Doe mora no 6º andar, e seu pecado, a inveja, é o 4º. Isso poderia ser um aceno às 6 vítimas do criminoso, pois a 7ª foi ele mesmo, tendo Mills como responsável. E 4 é o número do seu pecado, a inveja. Mas a ligação dele dá margens a uma teoria. Eu vou reajustar minha programação em vista do pequeno revés de hoje. Então pode querer dizer que se os policiais tivessem agido dentro da lei, sem pegar os registros confidenciais da biblioteca, o trágico final poderia ser um pouco diferente. Doe pode ter mudado seus planos, e seu pecado seria o 6º, orgulho, já que aparenta possuir esse sentimento sobre sua obra, documentando tudo nos mínimos detalhes. Por outro lado, ele bateu a foto de Mills anteriormente, indicando que o detetive já fazia parte de seus planos. Seguindo a pista encontrada, vão até uma loja de artigos de couro, no qual o atendente diz que John visitou na noite anterior. John Doe, é um nome fácil de lembrar. Ele estava mancando. Neste exato momento, vemos um cara mancando e espiando os policiais. Já seria um ótimo detalhe. E que apesar de não termos confirmação visual, tudo leva a crer ser o criminoso, sempre à frente dos policiais. Dali são chamados à cena da luxúria, descobrindo o motivo do adereço de couro com ponta de faca. Logo depois, encontram a vítima da vaidade, com o rosto desfigurado. Numa das mãos, o telefone para pedir socorro. Na outra, remédios para tirar sua vida. Peça ajuda e viverá, mas será desfigurada. Ou pode acabar com o seu sofrimento. Você pode imaginar o que uma pessoa realmente vaidosa escolheu. Uma cena deletada mostra uma frase no banheiro. Eu não a matei, ela teve uma escolha. Chegando à central, John Doe se entrega, Ele está procurando por mim. faltando os pecados da inveja e ira. Essa estratégia foi prenunciada nos créditos iniciais, onde por poucos quadros aparece escrito D35, D36 e C24, jogadas de xadrez, Ele está fazendo nada. conhecidas como gambito, quando você se coloca em perigo para um propósito maior, ganhar o jogo. Isso é exatamente o que o John Doe está fazendo, se entregando para conseguir vencer no final, e ele é bem sucedido. O chá que toma também pode ser visto na introdução. Também é interessante notar que só parou de chover no dia que Doe se entrega. E um pouco antes, quando estão chegando, a mulher da recepção avisa que a esposa de Mills ligou. Olha a dupla Sua dinâmica. esposa ligou. Arrume uma secretária eletrônica. O detetive sempre coloca sua esposa em segundo plano, então não dá bola e põe o recado no bolso, mesmo anteriormente pedindo para ela não ligar no trabalho, Escuta, eu já não disse pra você não ligar durante o expediente. dando a imaginar que dessa vez pode ser sério. Não fica explícito, mas o motivo da ligação provavelmente seria devido à visita de John Doe.
O advogado do criminoso diz que há mais 2 corpos e que seu cliente levará somente os 2 detetives até lá. Caso contrário, alegará insanidade para não ser preso. No caminho do deserto, perceba que Mills é constantemente mostrado através das grades, prenunciando o final do filme. Temos que verificar toda a área. Com certeza não tem emboscada nenhuma aqui. Mas e esse trailer aqui? Não que essa falha atrapalhe o filme, mas não dá para entender como parou no corte final. Que horas são? 7. Mateus 7, versículo 1 diz: Não julgueis para não sejais julgados. Mais um prenúncio, já que Mills julga John como louco por ser um assassino. Quando uma pessoa é louca, como você obviamente é, ela sabe que é louca. E não consegue aceitar que uma pessoa normal possa cometer alguma atrocidade. Mas ele não é o diabo. É só um homem. Por fim, Mills, um homem normal, acaba cometendo um assassinato. É confortável para você me definir como louco? É bem confortável. Bardak é o sobrenome da supervisora de figurino, Eleanor Bardak. Ela implorou por sua vida e pela vida do bebê que carregava. Mills não sabia sobre o bebê. Ele não sabia. O fato de ele não saber indica que Tracy seguiu o conselho de Somerset. Se não ficar com esse bebê, se essa for sua decisão, jamais conte a ele que estava grávida. Ou que até o momento não tinha certeza de que ficaria com o bebê. Esse pequeno detalhe, pra mim, intensifica ainda mais a emoção da cena. Prestes a atirar em John, vemos o rosto de Tracy por poucos quadros. Isso, é claro, representa o que Mills tinha em mente nesse momento, o rosto de sua amada. Mas alguns anos depois, em Clube da Luta, o personagem de Brad Pitt trabalha no cinema, insere imagens subliminares nos filmes, que piscam na tela da mesma forma que o rosto de Tracy. Ambas as obras são do diretor David Fincher. E talvez por causa desse frame, muitos espectadores juram ter visto a cabeça dela na caixa. No Halloween de 2017, a atriz publicou essa foto bastante criativa. O nome de Kevin Spacey aparece 2 vezes nos créditos finais, compensando o fato de não ter aparecido nos créditos iniciais. Apesar de, na época, ser um ator de peso, seu nome não foi utilizado no material de divulgação para não estragar a surpresa. O ator revelou que até gostou, pois não precisou participar da cansativa promoção do filme. Bom, é melhor tirar essa remelinha nesse olho, Sr. Sérpico. Referência ao ex-policial americano Frank Serpico, primeiro a testemunhar contra a corrupção na corporação, virando tema de um filme estrelado por Al Pacino em 73. Uma cena deletada explica a origem desse pedaço de papel. Ele foi retirado de uma casa que Somerset comprou no interior. Assim deveria começar o filme, e ele guarda esse pedaço no bolso para lembrá-lo do que espera após a aposentadoria. E voltando a falar sobre os créditos iniciais do filme, além de todos os detalhes que eu citei, ainda vemos a palavra grávida em evidência, prenunciando o estado de Tracy. Cortando a ponta dos dedos para remover as digitais. Sem digitais. Isso mesmo. E outro ponto interessante é a maneira em que a obra evidencia a diferença entre os detetives. Enquanto Somerset é extremamente organizado e metódico, Mills é o total oposto. Além de ser popular, gostar de cerveja e basquete, Somerset gosta de vinho, xadrez e leitura. Vou pegar outra cerveja. Quer? Vinho, por favor. Olha a cara ao ver que Mills serviu vinho num copo e não numa taça. O velho detetive está prestes a se aposentar sem nunca ter atirado. Nunca puxei o gatilho. Nenhuma vez. Mills, em 5 anos, já atirou. Atirei uma vez. Essa cena também é bem legal e revela que Somerset conhece bem a cidade, enquanto Mills não, e se esbarra em todo mundo. Também achei bacana que o único crime que vemos acontecer em tela é cometido pelo próprio detetive. Todos os outros não são mostrados. Há algum tempo postei um vídeo sobre Clube da Luta, não deixe de conferir, link nos cards. Deixe o like e se tiver alguma coisa a acrescentar, correções a fazer, teorias, ideias ou críticas construtivas, é só usar os comentários. Um grande abraço, até a próxima.